Olá, boa noite. Meu nome é Gustavo Coisman, sou aluno de Biologia da Unirio, estou no sétimo período e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação Ecotoxicológica de Sedimentos Dragados da Lagoa da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, em cenário de exposição em solos, minhocas como indicadores. Os meus orientadores neste trabalho foram o professor Ricardo César e o mestrando Rodrigo Lourenço. Bom, os ambientes costeiros do estado do Rio de Janeiro vêm sofrendo há décadas com despejo de altas cargas de esgoto doméstico e afluentes industriais, além de severos processos de assoreamento. Nesse sentido, as ações de dragagem, por exemplo nos sistemas estuarinos, tornam-se indispensável a navegabilidade e são fundamentais para a manutenção de saúde dos ecossistemas aquáticos costeiros. No entanto, a disposição terrestre de sedimentos de dragagem é comum e é capaz de provocar sérios danos à saúde do ecossistema de solo. Dessa forma, o objetivo do trabalho é avaliar a ecotoxicidade de sedimentos dragados na Lagoa da Tijuca utilizando minhocas da espécie Lisandreae como bioindicadores, vislumbrando o cenário de exposição de sedimentos em solos. Além disso, as hipóteses do trabalho são o sedimento tóxico às minhocas em cenário de exposição terrestre e que as propriedades dos solos sobre os quais os materiais dragados serão dispostos exercem papel crucial no comportamento biogeoquímico dos contaminantes. A área de estudo do trabalho é logicamente a Lagoa da Tijuca, que está inserido no complexo lagunar de Jacarepaguá, localizado na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. É importante ressaltar que toda a Baixada de Jacarepaguá passou por importantes transformações do ponto de vista da evolução urbana e, a partir disso, surgiram severas problemáticas ambientais, tais como intensos processos de eutrofização, contaminação e assoreamento, como podemos ver nessas fotos. Os sedimentos foram coletados ao longo de toda a lagoa em agosto de 2019, utilizando uma draga do tipo Van Veen em profundidade de até 20 centímetros. À altura foram coletados 23 pontos que posteriormente foram secos à temperatura ambiente. As amostras foram agrupadas em função da localização do ambiente deposicional e também de acordo com as suas respectivas texturas, previamente realizadas por Ribeiro e colaboradores. Após isso, os sedimentos foram moídos e misturados a fim de gerar duas amostras compostas, distintas. A C1, formada apenas pelos sedimentos de textura arenosa, e a C2, constituída pelos sedimentos finos lamosos. Nesse trabalho foram utilizadas duas classes de solos naturais, latossolo e esporossolo, e um solo artificial, que é composto por 70% de areia, 20% de caulim e 10% da fibra do pó da casca do coco. Para os solos naturais, o horizonte B do latossolo foi coletado e a justificativa para a coleta desse horizonte deve ser o fato de avaliar o potencial de utilização do material dragado como regenerador de áreas degradadas, onde, por exemplo, o horizonte A tenha sido erodido ou exaurido. Para o esporossolo, o horizonte coletado foi o A, tendo em vista a simulação de um cenário de exposição em solos circunvizinhos da Lagoa da Tijuca, e, portanto, o horizonte A seria impactado imediatamente. É importante lembrar que o esporossolo é uma classe pedológica comum em áreas de baixada e também é característico da Baixada de Jacarepaguá. Para a determinação do carbono orgânico total, COT, as amostras foram submetidas à descarbonatação com ácido clorídrico, para a remoção do carbono inorgânico, oriundo dos carbonatos, por exemplo. E, posteriormente, foi feita a leitura no equipamento Flash 2000 da marca Thermo Specific. Para a determinação do nitrogênio total, NT, as amostras também foram submetidas à leitura no mesmo equipamento. A determinação do mercúrio total foi feita a partir da leitura do equipamento Lumex. O equipamento consiste de uma espectrometria de absorção atômica e o limite de determinação dele é baixíssimo, voltado para os estudos geoambientais. O grau de contaminação com mercúrio foi avaliado com base na comparação com as concentrações limite definidas pela Resolução 454 do CONAMA de 2012. Além disso, é importante deixar claro que a determinação de outros metais pesados, como zinco, cobre e chumbo, está em andamento e que provavelmente ajudará na interpretação dos resultados obtidos com os bioindicadores terrestres. Bom, para a avaliação da ecotoxicidade, utilizamos o bioensaio agudo com minhocas, que tem duração de 14 dias, onde foram utilizadas 3 réplicas por dose contendo 500 gramas de solo com umidade ajustada entre 40% e 60%, de acordo com a capacidade de retenção de água. Neste ensaio, são introduzidos 10 organismos adultos com clitelo bem desenvolvido em cada réplica e com peso semelhante. A temperatura é controlada cerca de 20 graus Celsius, e a iluminação é constante. Ao final do teste é avaliada a mortalidade dos organismos e também a variação de biomassa, para sabermos se os animais engordaram ou emagreceram. Por fim, estimamos a CL50, que é a concentração letal a 50% dos organismos, através do programa TSK. Bom, esses são os resultados e discussões referentes ao carbono orgânico total e nitrogênio total. A amostra de esporossolo indicou uma concentração de COT e nitrogênio muito baixas, 0,15% e 0,06% respectivamente. Esses dados podem ser explicados pelo fato dessa classe podológica apresentar um alto teor de areia e provavelmente
a pequena superfície específica de contato não foi eficiente na absorção de matérias orgânicas. Além disso, é preciso destacar que, segundo o LEPS de 2011, os esporossolos são, via de regra, extremamente pobres em nutrientes. De maneira parecida, o latossolo também apresentou valores baixos de COT obtidos por César e colaboradores. Porém, esses resultados podem ser explicados pelo fato de ter sido utilizado o horizonte B, que apesar de possuir uma textura fina, não apresenta reconhecidamente altos teores de COT. Já em relação às amostras AC1 e AC2, o carbono orgânico total, assim como o nitrogênio total, apresentaram menores concentrações na AC1. Neste caso, 1,08% e 0,27%, possivelmente pelo fato dessa amostra composta ser constituída de materiais grosseiros. Além disso, por estarem localizados próximo ao canal da Joatinga, que faz ligação com o mar, a degradação da matéria orgânica parece ter sido mais eficiente, provavelmente pelo aumento de oxigênio. Por outro lado, a C2, a amostra composta de sedimentos finos, mostrou altos teores de COT, na ordem de 4,8%, e também um acréscimo de nitrogênio total em relação ao AC1. Esses dados podem ser explicados novamente pela localização dos pontos que compõem essa amostra. Por estarem localizados em um ambiente baixo hidrodinâmico, isto é, apresentar águas calmas, provavelmente o baixo teor de oxigênio não foi eficiente na degradação da matéria orgânica. Além disso, é preciso destacar que a matéria orgânica possui grande afinidade com sedimentos finos, portanto, há uma predominância nesse setor da lagoa. Bom, os resultados do mercúrio total no solo utilizados, como esperado, revelam valores extremamente baixos, 0,017% para o esporosolo e 0,097% para o latossolo, indicando que são amostras livres de contaminação. Porém, no que diz respeito às amostras de sedimentos, os resultados revelaram um aumento dos teores desse metal. De maneira geral, o mercúrio apresentou a mesma distribuição espacial dos sedimentos finos e dos teores de matéria orgânica, o que é esperado, uma vez que essas propriedades possuem uma grande importância no sequestro de metais. Dessa forma, as concentrações de AC1 de 0,115 partes por milhão foi inferior a AC2, que apresentou uma concentração de 0,36 partes por milhão. Em relação aos valores orientadores estabelecidos pelo CONAMA 454, apenas a amostra composta 2, AC2, ultrapassou o nível 1. E isso quer dizer que tem baixa probabilidade de efeitos abiota. Os resultados referentes ao bioensaio agudo preliminar em solo artificial mostrou que a amostra C1 apresentou morte significativa a partir da dosagem de 9% e em 15% todos os organismos já estavam mortos. Com isso, a série 50, que é a concentração letal a 50% dos organismos, para esta amostra ficou estimada em 10,94%. Por outro lado, o bioensaio com a amostra AC2 apresentou uma maior toxicidade, tendo em vista que a partir da dosagem 4% ocorreu mortalidade significativa, enquanto na dosagem 6% nenhum organismo sobreviveu. A série 50, nesse caso, ficou estimada em 3,84, indicando maior toxicidade em relação ao AC1. Bom, em relação aos porossolos, os resultados de bioensaios indicaram que na AC1, que são os sedimentos arenosos, ocorreu a mortalidade significativa para a dose de 10%. Na maior dosagem testada, isto é, 12%, todos os organismos morreram. Desta forma, a série 50 ficou estimada em 10,38%. De maneira semelhante, o bioensaio com solo artificial, a AC2 apresentou uma elevada toxicidade em relação a AC1, podendo perceber que na dosagem de 3% ocorreu uma quebra brusca na sobrevivência, e em 4% a mortalidade foi total. Aqui a série 50 ficou estimada em 2,85%. Também foi possível notar um incremento da biomassa em doses não letais, em relação ao esporosolo puro. Esse resultado pode estar associável possivelmente a um reconhecimento de alimento pelos organismos, ou devido à absorção excessiva de água pelas minhocas, na tentativa de realizar um equilíbrio osmótico, uma vez que estão expostos a sedimentos salinos. No bioensaio agudo com latossolo, utilizando a C1, ocorreu uma pequena redução na sobrevivência na dosagem de 12% e 18% foi observada a morte de todos os organismos expostos. A série 50 de AC1 ficou estimada em 14%. O bioensaio realizado com a C2 seguiu a tendência dos resultados obtidos com os outros solos, uma maior toxicidade em relação a C1, podendo notar, no entanto, que o latossolo houve uma pequena redução na toxicidade, tendo em vista que apenas em 5% houve uma redução da sobrevivência. A série 50 ficou estimada em 4,58%. Também foi possível notar uma tendência de incremento de biomassa nas doses não letais, e esses resultados podem estar associados também às hipóteses apresentadas para o ensaio de esporosolo.
A comparação entre a SL50 de cada tipo de solo e de cada amostra composta permitiu a criação de uma ordem de toxicidade, onde o espodossolo foi a maior, seguido do solo artificial e por fim o latossolo, que apresentou as maiores CL50. Essa ordem de toxicidade pode ser explicada pelas propriedades de cada solo. Em espodossolo, a sua composição predominantemente quartzosa, que é quimicamente inerte, e os baixos teores de carbono orgânico total e nitrogênio total assinalaram a ausência de suportes geoquímicos mais efetivos no sequestro de contaminantes, favorecendo o aumento de biodisponibilidade de contaminantes para os organismos em ambas as amostras compostas. Em solo artificial, apesar do alto teor de matéria orgânica, 10%, é um material pouco biodegradado e, por isso, possui uma baixa superfície específica de contato, o que pode ter influenciado no potencial de complexação de contaminantes. Outro atributo que provavelmente favoreceu a maior toxicidade em relação ao latossolo é também a textura arenosa desse solo, que tem 70% de areia. Já em latossolo, a abundância de partículas finas, que tem elevada superfície específica de contato, sugere a ocorrência de sequestro geoquímico mais eficiente de potenciais contaminantes, com redução da toxicidade em relação aos outros solos. E por fim, claro, a diferença entre a toxicidade das amostras AC1 e AC2, que pode ser explicada pelos atributos físicos e químicos, onde a AC1 é constituída de sedimentos grosseiros, além disso apresentou menores teores de corte e nitrogênio, o que provavelmente influenciou na absorção ou complexação de contaminantes, refletindo em menores toxicidades nos três solos utilizados, enquanto na C2 foi o oposto. Bom, concluímos que os sedimentos dragados da Lagoa da Tijuca são tóxicos às minhocas em cenário de exposição terrestre e que a variação das propriedades dos sedimentos, bem como as classes pedológicas, podem desempenhar papel de suma importância na ecotoxicidade desses materiais para organismos edáficos. Nos próximos trabalhos, vamos refinar a análise ecotoxicológica de sedimentos da espécie Lisandrei, fazendo testes de fuga e ensaios de reprodução, além de realizar ensaios com outros organismos edáficos e outras classes pedológicas de modo a subsidiar a tomada de decisão de empreendimentos ambientais. Por fim, agradeço ao CNPq pela bolsa de iniciação científica, aos colegas do Lecotox pela ajuda na montagem dos bioensaios e, é claro, ao orientador Ricardo César e ao co-orientador Rodrigo Lourenço pelo apoio e o direcionamento no trabalho.